O que acontece quando você toma medicamentos para a ereção por um longo período de tempo? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre o que pode acontecer quando você utiliza medicamentos para a ereção por um longo período de tempo. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma das maiores preocupações que temos aqui nos nossos atendimentos é o paciente que está usando há um bom tempo os medicamentos para ereção, tipo a sildenafila, que é o Viagra, tadalafila, que é o Cialis, o Levitra, que é a vardenafila, de o que pode acontecer se eles utilizam esse medicamento por um longo período de tempo, se algum problema de saúde vai acontecer ou se esses medicamentos vão causar algum grau de dependência, vão acabar viciando o paciente ou qualquer coisa do tipo. Então, o que a gente precisa entender, pessoal? Que esses medicamentos, eles possuem um perfil de segurança extremamente alto, são medicamentos já muito conhecidos, já tem um bom tempo de mercado e, felizmente, não existe ainda nada que comprove que o uso prolongado deles acabe resultando em algum problema maior no futuro. Então, a primeira coisa que a gente deve falar é que esses medicamentos, eles não vão promover uma cura definitiva do problema da tua disfunção erétil. Como assim? Não é o fato de você utilizar o medicamento que vai fazer com que você melhore para sempre do teu problema de ter dificuldade de ereção. Por quê? A gente sabe que ter problemas de disfunção erétil é uma coisa relacionada à nossa idade. Quanto mais a gente fica velho, mais esses problemas vão acontecendo e faz parte do processo de envelhecimento natural do homem. E é causado por muitas doenças que fazem com que isso aconteça, tipo colesterol alto, triglicerídeos, pressão alta, dentre outros fatores, que causam um entupimento progressivo das pequenas veias do nosso corpo, que são as veias justamente que estão no pênis. E por isso que você não consegue desentupir de maneira definitiva essas veias. Logo, os medicamentos para ereção não têm esse efeito, eles simplesmente facilitam a chegada de sangue no pênis. E por isso que você utilizar esses medicamentos não vai curar o seu problema de disfunção erétil, vai fazer com que você melhore dessa condição e consiga desempenhar bem o seu ato sexual. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer muito bem nessa hora. Então esse efeito ele vai fazer com que os medicamentos acabem funcionando por um bom período de tempo. E outra coisa muito que os pacientes também acabam questionando. Será que eu posso ter algum problema relacionado ao coração? Será que eu posso ter algum problema relacionado ao fígado? Será que eu posso ter um problema relacionado aos rins utilizando esses medicamentos? Então, o que acontece? Quando esses medicamentos foram estudados, quando eles foram lançados no mercado, realizaram-se acompanhamentos de diversos pacientes por um período de tempo de 4 a 6 anos. E o que se observou nesses pacientes que chegavam ao fim do estudo utilizando esses remédios? Não se aumentou a chance de infartos, não se aumentou a chance de problemas nos rins, os pacientes acabaram os rins funcionando da mesma forma, esses medicamentos acabam não atacando esse órgão, não teve um impacto direto na questão do funcionamento do fígado, nem para outros problemas de qualquer ordem, tá? Então, enquanto esses pacientes foram acompanhados, se evidenciou que esses medicamentos eram seguros em praticamente todos os órgãos do nosso corpo. E também se via nessas horas que os pacientes, quando tinham efeitos colaterais, geralmente eram efeitos colaterais relacionados às coisas que o paciente já tomava ali na hora, ou seja, o paciente tomava e já tinha um efeito colateral, tipo uma dor de cabeça, tipo uma dispepsia, que é um desconforto no estômago, tipo
uma dor nas costas, às vezes a visão ficava borrada, entre outros problemas que aconteciam, mas eram efeitos considerados transitórios e bastante localizados. E tão logo o paciente parava de tomar esses medicamentos, esses efeitos acabavam desaparecendo. E além disso, esses efeitos eram bastante brandos, fazendo com que o paciente não tivesse que descontinuar o uso desses medicamentos por conta desses efeitos colaterais que estivessem acontecendo, tá? Então, o que acontece de efeitos relacionados geralmente são coisas tão logo você toma esse medicamento e você acaba parando de tomar o remédio, esses efeitos colaterais já acabam desaparecendo também. E tem um outro agravante também numa situação dessas. Você não utiliza esses medicamentos todos os dias, por exemplo. Você não acaba utilizando toda hora, às vezes 2 a 3 vezes por dia, porque esses medicamentos eles foram feitos, têm uma dosagem máxima e devem ser utilizados somente uma vez ao dia na boa parte dos casos. Toda sido na fila, como a tadalafila, por exemplo. E vão ter esses períodos da tua vida que a tua vida sexual vai estar mais intensa, você vai ter mais relações sexuais e existem outros períodos da vida que as tuas relações sexuais vão estar bastante diminuídas, certo? Então, como o uso desses medicamentos não costuma ser continuado, você não toma tantos desses medicamentos quando você utiliza, por exemplo, um medicamento para pressão que você tem que utilizar todos os dias, como um medicamento para o diabetes que você utiliza todos os dias. Então, como o tempo de uso desses medicamentos acaba sendo menor e a quantidade de vezes que você utiliza também acaba sendo menor, dificilmente eles vão ter um problema relacionado ao uso prolongado dos mesmos. E outra coisa que acontece, que a gente observa também, é que alguns pacientes falam que os medicamentos acabam não funcionando mais depois de algum tempo, ou seja, eles tomam um remédio e eles observam que isso acaba não funcionando, que poderia ser uma falha do funcionamento desses remédios. O que a gente sabe? Que ainda hoje, pacientes que iniciaram tomando o medicamento lá em 2003, os efeitos desses remédios continuam sendo os mesmos, funcionam muito bem nesse perfil de pacientes. E quando o paciente percebe que esse medicamento não funciona mais, geralmente aconteceu uma degradação da sua saúde. Ele aumentou o seu colesterol, que entupiu ainda mais os vasos do seu corpo, talvez não tenha controlado a sua diabetes direito, tenha aumentado o peso, tenha ficado mais sedentário e por conta disso é que os medicamentos não estão mais funcionando por um prejuízo, por uma piora da qualidade da sua saúde, que os medicamentos não estão funcionando mais. Então, esses medicamentos também, não é que eles não tenham mais efeito depois de algum tempo, é que a saúde do paciente provavelmente tenha piorado muito para fazer com que eles não funcionem mais. E outra preocupação bastante frequente, que é um medo que os pacientes têm de utilizar esse medicamento por muito tempo, é que se esses medicamentos acabam viciando o paciente, você só vai conseguir ter ereções se utilizar esse medicamento. Então, alguns trabalhos também, tudo isso são publicações científicas, eles evidenciam que alguns pacientes que faziam o uso desses medicamentos, eles paravam de tomar o remédio e depois de algum tempo voltavam a ter ereções de maneira satisfatória. O que comprova mais uma vez que esses medicamentos eles acabam não viciando o paciente. Você, mesmo depois que parar de usar esses medicamentos, você vai conseguir ter uma ereção satisfatória nessa hora, tá? Porque alguns homens que abandonavam esses trabalhos científicos, eles não utilizavam mais esses remédios e conseguiam, mesmo depois de não utilizá-los, ter boas ereções. O que significa que talvez o seu problema de disfunção erétil não fosse tão sério assim, a ponto dele ter que utilizar um medicamento para ereção. Certo? Então, como você percebeu, são esses medicamentos, eles acabam tendo um efeito um efeito prolongado no tratamento desse problema de disfunção erétil. Não vão acontecer nenhum prejuízo relacionado ao seu coração, ao seu fígado, ao seu rim ou qualquer outro órgão do seu corpo se você utilizar esses medicamentos por muito tempo. Geralmente, quando você os utiliza, os efeitos colaterais são sentidos mais no momento e tão logo você pare de utilizá-los, esses efeitos colaterais acabam desaparecendo. E a boa notícia nós temos ainda que esses medicamentos acabam não viciando. Você pode parar de utilizá-los e mesmo assim ainda ter boas ereções. Então, os efeitos colaterais ou o prejuízo de você utilizar esses medicamentos por um longo período de tempo são irrisórios, são praticamente inexistentes e com a orientação médica adequada você pode utilizá-los por um longo período de tempo com toda a segurança desse mundo.
Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.